Na hora que começa a transmissão, ele ainda tem que... Fala pessoal, boa noite, vamos chegando aí. Hoje vamos ter o professor Luiz Ferrareto aí falando sobre silagem de milho. Boa noite aí para todo mundo. Só vou esperar ele entrar aqui. Perguntaram aí se vai ficar gravado, vai ficar sim. Vamos ver, já já ele deve estar entrando aqui. Mas é isso, para quem não conhece, o professor Luiz Ferrareto é professor lá na Universidade do Wisconsin, em Madison. Tive a honra aí de poder trabalhar com ele em 2014, como estagiário lá do departamento, depois do meu mestrado. Vou chamar ele aqui, ele acabou de entrar aqui. Boa noite, Luiz, tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Você, como é que tá? Tudo bem, graças a Deus aqui no Brasil tá tudo bem. Primeiramente, agradecer, cara, a sua participação, é uma honra para nós aqui do Track and Field estar recebendo você, que é uma grande referência aí no tópico aí de silagem de milho, não só nesse tópico, mas na nutrição aí de gado de leite, nos carboidratos aí, fibra e amido. Tenho certeza que vai colaborar muito aí para o pessoal que está seguindo a gente. Pessoal, para quem não conhece o professor Luiz aí, ele formou em zootecnia aqui na Unesp Botucatu, foi membro aí do CONAPEC e fez o mestrado e doutorado na Universidade do Wisconsin e depois o pós-doc lá no Miner Institute, e foi professor da Flórida e hoje está trabalhando lá no Wisconsin, em Madison. E eu tive a grande honra aí de trabalhar com ele, ser estagiário com ele em 2014, como parte do meu treinamento aí depois do meu mestrado. Então eu tive a oportunidade de aprender muito com ele lá e com o professor Shaver também. E queria agradecer demais aí, Luiz, pela presença. E para já começar aí a nossa discussão, falando um pouquinho aí da sua opinião, né? Pessoal que segue a gente tem muitos alunos aí que estão no técnico agrícola, outros alunos de zootecnia, agronomia, veterinária, e claro que também tem técnicos que já trabalham, mas só para a gente também introduzir o assunto para o pessoal, a importância da silagem de milho, né? Que hoje no Brasil, para o gado de leite é uma forragem essencial, no gado de corte, segundo os levantamentos aí do professor Danilo Milling, é a forragem mais utilizada no confinamento, nos Estados Unidos também para gado de leite. Eu queria saber a sua visão sobre isso, por que ela é a mais escolhida nesse sentido. Não, pois não. Obrigado pelo convite aí. Sempre um prazer poder colaborar aí. E no que precisar, estou à disposição. A silagem de milho, ela é bem utilizada por diversas razões, né? Primeiro, né? O milho é uma cultura que não é fácil de produzir, mas o pessoal está adaptado a produzir, né? O milho é uma cultura muito importante para a alimentação humana, hoje também é muito importante para a indústria do etanol, então eu acho que tem muita tecnologia já disponível e testada para a cultura do milho que auxilia muito, né? A gente ter ótimas produtividades quando a gente produz milho, né? Do ponto de vista do ruminante, né, principalmente da vaca de leite, que tem alta a demanda energética, é que mais e mais a gente tem visto silagem de milho com alto teor de grãos, né? Ou seja, com alto teor de amido e com boa digestibilidade de fibra. Eu acho que quando a gente coloca esses dois fatores juntos, né, a gente acaba aumentando o NDT e, consequentemente, o nível de energia líquida, né, do ingrediente que a gente está oferecendo para o animal, e aí fica muito difícil competir, né? Não é que as outras culturas não são boas, né? Existem outras silagens que são muito boas, mas devido a todos esses fatores, acaba sendo mais, digamos, um pouco mais tranquilo de se produzir milho, né? Assim, não, sim, com certeza. Além, né, Luiz, que as características, a gente fez uma live com o professor João Daniel, lá da Universidade Estadual de Londres, de Maringá,
E porque o milho é a cultura mais fácil de fermentar, né? Talvez então, assim, ela tem todas as características, além disso, né? De tudo isso que você falou, de ser uma fonte de fibra digestível, de amido digestível, principalmente agora que nós estamos vivendo a alta do preço do milho aqui no Brasil, produzir o próprio amido na fazenda cada vez mais faz sentido, né? A gente ter a produção, aumentar aí o teor de amido da nossa silagem. E tem vários fatores que afetam nisso, né? A qualidade da silagem. E hoje a gente está num período de plantio, né? Aqui no Sudeste, né? Eu estou em Piracicaba hoje, aqui na região Sudeste, e um ponto que a gente sempre, para começar, né, o nosso planejamento da silagem, é a escolha do híbrido. E aí eu queria saber como que você enxerga isso, além da questão da produtividade, que é o primeiro fator que todo mundo olha. Inclusive, a gente tem até um programa aqui da Exalc, junto com parceria com outras empresas, chama Guia da Forragem, que são avaliações de híbridos em 6 localidades aqui no Brasil, para ajudar o produtor a escolher de acordo com a área, com um clima parecido com o dele. Mas eu queria explorar com você que qualidades nutricionais você acha interessante para se observar na hora de escolher um híbrido. Essa é outra excelente pergunta. É como você colocou, né? A gente tem que ter uma combinação entre boa produtividade, né, por área, boa saúde da planta, né, para a gente ter certeza de que o valor nutricional vai estar adequado. E isso, basicamente, a gente depende de híbridos que estão bem aclimatados a cada região, né? Do ponto de vista nutricional, eu particularmente acho que existem 2 focos principais, né, que a gente tem que prestar atenção, né, mas tem outros fatores que também são importantes. O primeiro ponto é a produção de grãos dos híbridos, né? Como a gente colocou mais cedo, parte da razão de se alimentar silagem de milho para vaca é porque tem amido e porque traz mais energia, né? Então, concentração de amido é um fator muito importante, né? Outro fator que eu vejo essencial seria a digestibilidade da fibra, né? Porque no final das contas, se você produzir muita massa, mas essa fibra não for bem digestível, né? Basicamente você vai estar limitando o consumo e não vai estar ajudando na produtividade, né? Eu sei que eu estou colocando aqui concentração de amido, digestibilidade de fibra, mas eu também acho que a gente tem que prestar um pouco de atenção na digestibilidade do amido, né? Mas eu acho que, do ponto de vista de seleção, a gente não vê tanto seleção para digestibilidade de amido quanto para digestibilidade de fibra, por diferentes razões, né? Mas em locais onde a gente tem oportunidade de selecionar baseado no endosperma, seria interessante buscar materiais que tenham um endosperma um pouco mais farináceo, né? Ou menor vitrosidade, né? E, consequentemente, aumentar a digestibilidade do amido. Óbvio, também olhando para as outras qualidades em termos de produtividade, saúde de planta, etc. Legal. Aproveitando dentro desse tópico aí, Luiz, só para dar alguns números, né, que você tem uma experiência bacana, eu sei que você falou de digestibilidade FDN. A gente tem 2 medidas assim que são mais usadas pelos nutricionistas, né, que é a digestibilidade do FDN 30 horas e o TT-FDND, que são 2 medidas que hoje a gente tem usado bastante aqui. Claro que os números americanos, a gente sabe que se difere um pouco dos híbridos brasileiros, por causa da condição tropical, acaba que a nossa digestão da fibra aqui é um pouquinho pior, aquém. Mas o que seriam os números aí que você acha nessas 2 métricas aí para um bom híbrido, que você considera um bom híbrido, né? Qual que é a digestibilidade dele 30 horas do FDN? Ou também, o que seria o TT-FDND dele aí para esse híbrido aí? Não, com certeza. Eu acho que a forma como a gente tem que avaliar é exatamente o que você colocou, né? A gente tem que selecionar o parâmetro e, a partir daí, a gente tem que criar os nossos próprios valores, né? E a razão disso principalmente, a digestibilidade de fibra é muito afetada por clima, né? Então, o mesmo híbrido, às vezes, ele não produz tão bem em um local comparado com outro, né? Então, a gente tem que levar sempre isso em consideração quando olhando os valores, né? Os números nus e crus, né? Para evitar qualquer otimismo ou pessimismo em relação ao híbrido. Quando eu olho o híbrido em termos de in vitro 30 horas, eu acho que o valor tem que estar entre
45% a 60%, 65%, né? O que é uma variação considerável, né? Então, se a gente for parar para pensar, né, quanto mais alto esse valor, melhor, né? A gente tem visto bastantes híbridos que eles têm funcionado bem na casa dos 55, 60 unidades percentuais, né? E aí tem os híbridos que vão um pouco além, né? Por exemplo, tem híbridos BMR que em alguns testes de híbrido em diferentes locais têm apresentado 65%, né? Que é um número bem alto, né, na minha opinião. Então, seria mais ou menos isso que eu buscaria, né? Do ponto do TT-NDFD, a gente tem que lembrar que é um método laboratorial também, né? Muito bom, na minha opinião, né? Mas aqui nos Estados Unidos só tem um laboratório comercial que roda esse assay, né? Esse método, né? Então, existem nutricionistas que buscam esse número, mas por ser de um laboratório exclusivo, né? Não são todos os locais que testam híbrido que mostram esses valores para a gente, tá? Os dados da indústria mostram que a variação normal para esse valor é entre 35% e 45%. Então, quando você estiver ali com 40% até 45%, provavelmente seria o valor que você estaria buscando. Beleza. Não, muito bom, ficou muito claro aí. Eu queria só aproveitar nesse aspecto, né, que eu acho que tem alguns estudos aí que vocês avaliaram o BMR, que é esse híbrido que tem menos lignina, né? Ele tem outras assim características, né? Uma produtividade um pouquinho menor, se eu não me engano, um teor de amido um pouquinho menor também. E ele tem uma característica que, dependendo da região, essa digestão da fibra tem um efeito, uma interação com se ele estiver numa região quente com a região de clima mais temperado. Não teria isso? Sim, sim. Basicamente, né, como você colocou, o híbrido BMR é um híbrido que tem uma mutação, né, é uma mutação natural, né, foi selecionado a partir daí, e ele tem uma menor concentração de lignina, né, e por isso que tem uma maior digestibilidade, né. Os híbridos BMR, eles vieram, né, foram selecionados de uma linha mais vítrea, né, apesar de hoje já ter híbridos BMR que o grão são extremamente digestíveis, tá? Mas, até por causa disso, a produtividade desses híbridos ela não é tão alta em termos de teor de amido quando comparado com alguns outros híbridos mais de duplo propósito, né? Por exemplo. Mas não são muitas unidades percentuais, né? Eu acho que a variação normalmente é de 2 a 4 unidades percentuais um pouco para baixo, né? Um dos problemas que a gente vê com o híbrido BMR é que a produtividade por área é menor do que híbridos convencionais, né? Então, quando fazendo planejamento com híbridos desse tipo, a gente tem que ter certeza que tem área suficiente, né? Porque no final das contas é um híbrido que vai produzir menos por área e que vai ser mais consumido, né? Por causa da alta digestibilidade, né? Então tem que ter um bom planejamento, né? Outro fator a se considerar é o que você colocou do clima, né? Quanto mais quente, mais propenso a ter menor digestibilidade de fibra, né? Por exemplo, alguns anos atrás, o professor Adesogan lá na Flórida, ele testou híbridos e ele comparou com os mesmos híbridos produzidos em Nova York, né? E ele viu que na Flórida a digestibilidade era menor, né? E essa é uma resposta normal, né, que acontece praticamente todo ano, né? Por causa disso, alguns desses híbridos BMR eles tiveram um pouco de dificuldade na parte sul dos Estados Unidos, né? Existem propriedades que usam, né, e são bem sucedidas, mas a digestibilidade acaba não, a diferença em digestibilidade acaba não sendo tão alta quanto seria aqui em Wisconsin, por exemplo. Não, acho que é muito interessante, porque tem uma procura de talvez vir para o Brasil e talvez a resposta, dependendo da região que for colocado, posicionado esse híbrido, talvez a resposta não vai ser tão positiva quanto imaginava, né? Outro ponto que eu queria falar com você, para encerrar esse tópico mais da parte de híbrido, qual que é a análise que você observa, assim, qual que é o time point aí da digestibilidade do amido que você considera para avaliar o híbrido aí? 6 horas, 12 horas, o que você acha bacana aí para estar avaliando?
A indústria americana tem utilizado o 7 horas como o número padrão, né? Então, é esse o método que a gente tem utilizado. Independente se a gente estiver utilizando um método in vitro ou in situ, né? Quando a gente roda pesquisa no laboratório, às vezes a gente tem que fazer mais sequencial para tentar entender taxa de degradabilidade, né? Para também tentar entender um pouco mais de outros fatores, mas quando a gente usa um único tempo, né? A gente tem usado 7 horas porque é o que a indústria tem feito, né? Existem algumas ideias hoje de tentar alterar esse tempo, mas todas as pesquisas que eu vi no assunto ainda não tem nada promissor, né? Algumas pessoas acham que a gente tem que colocar tempos mais cedo do que 7, né? Mas para quem roda de amido no laboratório, sabe que se você medir 3, 4 horas, a variação é tão grande que acaba ficando difícil de separar os híbridos, né? Então... Entendi. Hoje um número bom que você busca aí na digestibilidade de 7 horas seria o quê de amido? Depende do método que você utilizar, né? Se você estiver utilizando o método in vitro, normalmente você consegue valores aí, bons valores em torno de 70%, né? Uhum. 65, 70%. Do milho não fermentado, né? Vamos deixar Uhum. isso bem claro. O in situ, ele tem uma digestibilidade um pouco mais alta, né? O método em si, né? Então, provavelmente, se a gente vai estar trabalhando aí em torno de 85%, 80, 85%. Tá bom, não. Show de bola. Ficou bem claro aí, Luiz. É legal a gente tenta ir botando esses números para os meninos que seguem, o pessoal que está acompanhando a gente aí já ir gravando, que é uma característica que eu acho muito importante para os nutricionistas, né? Ter alguns parâmetros para seguir aí. Depois, Luiz, um outro ponto aí que eu queria, acho que é muito importante, tem muita coisa que a gente pode explorar na discussão, é com relação ao ponto de colheita, né? Por que eu falo? Tem algumas pessoas que usam a linha do leite para direcionar isso, outras pessoas a matéria seca, nós da pesquisa usamos muito a matéria seca. Esse ano que passou, a gente teve até um problema, tocamos um experimento aqui na USP Pirassununga, pegou um híbrido que tinha um Stay Green, que, para quem não sabe, é aquele híbrido que não seca as folhas, né? Ou ele demora um pouquinho mais para secar, e o grão dele estava chegando, o grão dele estava ficando duro, estava 3/4 ali no leite, e ele ainda estava com teor de matéria seca baixo, né? E a gente até outra sugestão, né, que eu acho que talvez pode ser um caminho, queria ouvir a sua opinião sobre isso, que aí eu acho que tem que criar métricas para isso, né? Talvez fazer o teor de matéria seca da espiga, né? Mas é uma coisa que a gente ainda não está acostumado. Mas eu queria ouvir a opinião de você, o que você tem, como é que você tem trabalhado aí nesse sentido? Eu acho que a gente tem que tentar separar um pouco do que a gente faz em termos de pesquisa e o que o pessoal faz no campo, né? E a razão de eu estar colocando isso é que, como pesquisador, né, a gente vê muito trabalho que não reporta, né, exata em termos de linha do leite, né? Então, Uhum. quando a gente faz revisão, por exemplo, a gente é forçado a se basear em teor de matéria seca, né? E eu acho que isso é um pouco complicado, porque às vezes a gente acaba fazendo sugestão baseado em teor de matéria seca e o pessoal acha que só seguir o teor de matéria seca seria a forma de colher silagem, né? Que é basicamente o que você colocou aí do problema que esse híbrido que vocês tiveram, né? O teor de matéria seca estava baixo, então você não podia colher e o grão já estava duro e não vai quebrar durante o processamento, né? Uhum. Então, baseado nisso, né, a gente tem recomendado o uso de matéria seca, mas combinado com a linha do leite, né? Eu particularmente gosto da linha do leite em torno aí de 2/3, né? Para mim esse seria o número ideal, né? Ou seja, você vai acabar ficando entre meio e 3/4 se você focar no 2/3, né? Uhum. E outra coisa que você tem que lembrar é que os híbridos que a gente utiliza, eles vêm de diferentes bancos genéticos, né? E eles foram melhorados ao longo do tempo por diversas empresas com diferentes interesses, né? Então, a gente também tem que lembrar que se a gente pegar um híbrido X na linha do leite, 2/3 pode ter uma matéria seca. Se a gente pegar o híbrido Y, pode ter outra, né? Então, acho que é Uhum. por isso que é importante a gente medir ambos, né?
Existem pessoas que fazem exatamente o que você colocou, eles medem o teor de matéria seca da espiga, né? E que é basicamente o que a gente faz quando a gente faz grão úmido, né? E Uhum. tem dado certo, né? Mas assim como você tem que se basear se você iria se basear na linha do leite, basear apenas na espiga, você pode perder um pouco da planta, né? Em Uhum. termos de concentração de matéria seca. Então, a minha sugestão seria coletar amostras de diferentes locais no mesmo campo, né? E tentar fazer uma média aí, não só da matéria seca, mas também de qual o estágio de maturação do grão, né? Para daí poder tomar uma decisão um pouco mais elaborada e ter certeza que é a melhor decisão para a propriedade. Não, show de bola. Eu acho que um outro ponto que vale ressaltar, né, pessoal, quando a gente vai fazer essa amostragem a campo, a gente sempre tenta evitar as bordaduras da plantação, né, porque normalmente a planta que está ali, ela recebe uma incidência de luminosidade diferenciada, tem toda uma condição muito diferente. Então, a gente sempre tenta buscar dentro da roça, né, colher em zigue-zague, 20, 30 plantas aí, para a gente fazer uma amostragem bem homogênea para fazer essa avaliação. Outro ponto, Luiz, que a gente tem muita dúvida, né? Eu acho que esse é o ponto de colheita, ele varia também de acordo com a máquina que você vai colher, né? Então, hoje aqui no Brasil a gente tem máquinas tracionadas pelo trator que são de uma, duas linhas, área total. Hoje já entrou umas com e sem cracker, né? A gente teve até alguma oportunidade de trabalhar aqui com algumas empresas e mostrou uma porcentagem de grãos quebrados interessante, né? E as automotrizes, né? E pensando dentro desse detalhe, eu queria saber de você o que você recomendaria, né? Primeiro, para uma máquina que só depende da faca para quebrar o grão, né? Que é a colhedora tracionada sem o cracker. E depois para a automotriz, que você acha que poderia ser interessante o ponto baseado em matéria seca, né? Que é o número que a gente está mais habituado aí. Eu acho que faz sentido a sua colocação e eu acho que o pessoal tem prestado atenção nisso aqui também, né? Eu acho que da forma como você colocou, a gente definiria o teor de matéria seca baseado no equipamento, né? O que a gente tem feito aqui é definido a regulagem do equipamento baseado no teor de matéria seca, o que é exatamente a mesma lógica, né? Que Uhum, você colocou. Eu acho que sim, você tem que fazer dessa forma, porque se você estiver usando uma colhedora que a chance de você quebrar o grão for menor, você é forçado, né, a colher uma maturidade um pouco menor, né, uma planta um pouco mais imatura, para ter certeza de que aquele grão não está tão duro e que você vai conseguir quebrar, né? Então, eu acho que, assim, eu estou colocando números, mas eles são mais aleatórios, né? Então, se você estiver colhendo com uma colhedora acoplada ao trator, né, você vai estar dependendo basicamente das facas, né? Então, provavelmente, buscar um teor de matéria seca de aproximadamente 32 aí por cento, né, ajudaria você a quebrar mais grão, né? Se uhum, você tiver a oportunidade de utilizar aí uma automotriz, né, com boas regulagens, o cracker bem apertado, você consegue colher 35, 36% de matéria seca, né? Uma coisa que a gente tem que uhum, levar em consideração também, né, e bate um pouco com o tópico que a gente acabou de discutir, é que existe muita variação, né, dentro de um mesmo campo e entre os campos de uma propriedade, né? Então a gente uhum, está colocando média aqui, né? Mas você vai ver uma variação grande. Se você focar em 32, provavelmente você vai ter entre 28 e uhum, 36. Se você focar em 36, você vai ter entre 32 e 40, né, por cento de uhum. matéria seca. Então, Não, e fora, né, Luiz, que você tem um tempo de colheita, né, de 4, 5 dias, a roça vai secando, né, a gente tenta começar um pouquinho antes, para na média ficar dentro do valor que a gente espera, né, porque normalmente ganha meio ponto percentual de matéria seca por dia, mas não, isso aí já ficou bem claro para a gente. Uma coisa que eu percebi aqui, Luiz, que aí é um questionamento até para as novas pesquisas, né, um trabalho que a gente fez aqui em Piracicaba,
Será que foi o minha internet? Ou do... Agora eu tô Voltou te aí, ouvindo, Luiz? tinha Acho que travou travado um aí. pouquinho. É. Tranquilo. E até assim, que agora eu vou entrar mais na parte de processamento e essa interação com maturidade, que eu acho bem interessante. Você teve um trabalho que você fez, a meta-análise em 2012, né, que você estratificou vários teores de matéria seca, abaixo de 28%, de 28 a 32, 32 a 35, 36 a 40 e acima de 40, né? E o efeito do processamento na digestão do amido foi bem proeminente na faixa de 32 até 40% de matéria seca. Abaixo disso não teve efeito, acima também não teve efeito do crack. Uma característica que a gente observou aqui foi o seguinte, Luiz, a gente tocou um experimento com milho com a maturidade de 30% e 35% de matéria seca, colhendo com a tracionada a 6 milímetros, o tamanho de corte. Né? A de 30% de matéria seca teve um KPS mais alto, que a gente vai entrar um pouquinho e explicar depois o que é o KPS, e a de 35% menor. Tá? Vou chutar um número aqui, a de 30% teve 55% de KPS, a outra teve a de maturidade mais avançada 35%. Em teoria, algumas pessoas que só olhassem o KPS falariam que a silagem com KPS mais alto seria melhor. E a gente incubou esses materiais no rumen no tempo de 12 horas e a de maturidade mais avançada teve um amido digestível maior. A porcentagem de amido que desapareceu, né, maior, né? Então, às vezes, as pessoas olham só o KPS, mas a maturidade um pouquinho mais avançada, a planta tinha mais amido, né? Ela depositou mais amido e, mesmo tendo um KPS um pouco mais baixo, mesmo assim, ela teve mais energia vindo desse amido. Eu não sei se você já pensou alguma coisa nesse sentido, já observou alguma coisa nesse sentido aí também. Eu acho que existe realmente uma variação, né? E eu acho que quando a gente discute digestibilidade de amido, não tem como usar um único parâmetro, né? Principalmente para silagem de milho, né? Por exemplo, se a gente for discutir grão úmido, né? Eu falaria para você tentar calcular, predizer, né, digestibilidade baseado na planilha que o professor Pat Hoffman fez com o Dr. Shaver, né? E basicamente nessa planilha o que eles usam? Eles usam um indicador de digestibilidade, né? E eles usam o tamanho de partícula, né? Porque ambos estão relacionados, mas ambos têm efeito na digestibilidade, né? Que bate mais ou menos com o que você colocou, né? A maior parte dos nossos estudos mostra que conforme a maturidade avança, a parte química do amido também é menos digestível por causa do acúmulo de prolamina, né? Mas existem dados na literatura que às vezes não têm efeito, né, da maturidade. Tem uma certa variação. Isso provavelmente está relacionado com local onde a planta foi cultivada, né? Híbrido, que foi selecionado e assim por diante, né? Mas eu concordo com você que a combinação entre KPS e digestibilidade do amido ajuda você a formular a dieta muito melhor, né? Assim como digestibilidade e tamanho de partículas, se a gente conversar sobre grão úmido ou grão seco, também é mais efetivo. Não. E com relação ao processamento, né, Luiz? A gente tem vários métodos de avaliar, mas eu queria primeiro dar um enfoque no dia da colheita, né? Porque eu sempre enfoco muito nisso, que não adianta pouco você avaliar o processamento depois que você colheu, né? Claro que você vai permitir o nutricionista ajustar a dieta, mas você já perdeu a oportunidade de ter agido durante o momento crucial, né? Então, se errou na colheita, você vai pagar o resto do ano por esse erro. Então, assim, o que você tem recomendado? A gente trabalhou muito aí junto aí nos Estados Unidos, eu aprendi um método aí com vocês da separação hidrodinâmica, alguns chamam de flotation, flotação. E hoje também queria saber das novidades, né? O Brian veio aqui num evento nosso, falou do Silage Snap, se vocês têm usado, que é o aplicativo de tirar foto. E eu queria saber o que vocês têm de novidade, qual é a importância que você acha desse método no dia da colheita, né? E quanto que a gente teria que fazer, né? Cada carreta que chega, como é que seria a frequência? Não, esse é um excelente ponto. Eu concordo, né? O KPS é uma ótima medida, mas é mais para avaliar o que foi feito, né? Não para tomar
nenhuma decisão durante a colheita. O que a gente tem indicado no campo, principalmente, é a separação do material fibroso e dos grãos com água, né? Que é basicamente o flotation aí que você colocou, né? Basicamente, a gente sugere... Algumas pessoas usam caneca ou esses copos maiores. Eu gosto de ter um balde, né? Não precisa ser um balde muito grande. E basicamente o que eu tento fazer é colocar uma amostra representativa de cada carreta, separar na água e avaliar o grão, né? A razão de fazer isso é muito mais fácil avaliar o grão quando você não tem a fibra, né, impedindo a sua visão de todo o material, né? Por isso que a gente sugere essa separação, né? E a razão de eu sugerir todas as carretas, né, é o seguinte, se você avaliar, vou colocar um número aleatório aqui, a cada 5 carretas numa propriedade grande, né? A hora que você está analisando a carreta, essas outras 4 elas já estão chegando, né? Ou seja, tem mais 4, 5 que já estão sendo colhidas, que não vai dar tempo de você mudar, né? Até você ligar lá, mandar parar a máquina para regular e fazer tudo, né? Então é por isso que a gente tem que ter uma avaliação bem precisa e quanto mais vezes melhor, né? Numa propriedade pequena, você não vai ter muitas carretas afetadas, né? Mas a porcentagem do material afetado provavelmente vai ser igual, né? Então, por isso que a gente mesmo assim sugere todas as carretas, né? O que você colocou do professor Brian Luck ele tem feito alguns experimentos, né? E ele desenvolveu um aplicativo, né, que chama Silent Snap. E basicamente o que esse aplicativo faz você coloca todo esse material, você separa, né, o grão da forragem, coloca num fundo preto, tira uma foto e esse aplicativo tenta predizer o KPS baseado nesse valor, né? É um método que o pessoal ainda está começando a utilizar, não está tão disseminado, né? Mas eu acho que é bem interessante porque ajuda a você ter o visual do material e colocar um valor nele, né? Porque normalmente, como a gente indica aqui, seria, você separou o material e aí você olha o grão, o que você quer? Eu não quero ter grão inteiro, né? Mas a gente sabe que o KPS não é só isso, né? Se você quebrou em 2 ou em 4, faz diferença para a digestibilidade do amido. Então... Não, beleza. Eu até chegamos a usar aqui numa colheita de Snapples, que a gente usou o aplicativo. Ele é um pouquinho, tem um passo a passo para fazer aí, que tem que separar e depois secar essa amostra, separar num fundo preto, calibrar com algumas moedas, né? E cabe que dá um trabalho, dá um trabalhinho para calibrar. Mas assim, eu sei que é uma novidade ainda, assim como qualquer tecnologia, leva um tempo até para se aprimorar e facilitar. Mas é o que você falou, né? A gente tenta, no visual aí, né? No flotation, a gente vê a métrica de não ter nenhum grão inteiro, né? Mas apareceu o grão inteiro. Onde eu posso atuar com o prestador de serviço, né? Na maioria dos casos é um prestador de serviço. O que você recomenda? Quais são os pontos para eu atuar para melhorar esse processamento, já visto que já foi detectado o problema? A partir do momento que você viu que tem um problema, a gente tem que identificar o porquê que tem esse problema, né? Pode ser a variação em matéria seca que você tem na propriedade, né? E talvez você não tenha regulado a colhedora para aquele teor de matéria seca, né? Ou talvez a regulagem simplesmente não esteja ajustada, né? A gente acha que estava ajustada, mas não estava perfeita, né? O que acontece, né? Por mais que a gente meça, né, de forma adequada e regule bem a máquina, né? A partir do momento que você começa a colher, é um mundo de milho que está entrando pela colhedora, né? E vai desajustando, né? O cracker vai se separando, as facas vão ficando menos afiadas e assim por diante, né? Então a gente tem que tentar entender o que aconteceu. É o cracker?
É a faca, né? Depende da colhedora que a gente está utilizando e assim por diante. Então, a primeira tomada de decisão é olhar a maturidade, né? Se o teor de matéria seca realmente está um pouco mais alto. Eu não estou falando para você ir medir o teor de matéria seca, né? Mais baseado na sensação do tato, né? Da amostra, né? Uhum. E, a partir daí, pedir, né, para o prestador de serviço estar parando e regulando novamente, né? Se for relacionado à cultura, você tem que tomar a decisão de como mudar, mais apertado, diminuir o tamanho de partícula, né? O que é o melhor para a propriedade, né? Ou, se Uhum. não está bem regulado, simplesmente regular para aquilo que você estava buscando, né? Ou voltar a regulagem para aquilo que estava quando começou, mas por causa da quantidade de material acabou abrindo, tá? Não, sim. Hoje, assim, dentro desse tópico aí, né, Luiz? Assim, já é bem. O pessoal já trabalha com crack, né? A distância aí de 1 milímetro, já é bem conceituado isso, né? De 1 a 3. Aqui no Brasil, por a gente saber que tem um grão duro, a gente tenta pôr em 1 milímetro, né? O tamanho de corte, eu acho que é um ponto legal aí para abordar. Que, conforme você falou, vai avançando a maturidade. Um ponto é tentar reduzir esse tamanho de corte, né? Eu acho que sempre é uma pergunta polêmica, né? Qual o tamanho de corte ideal colher a silagem? Porque a gente tem que balizar várias coisas, né? Tem a parte de compactação, quão bem vai estar feito o seu trabalho de compactação, o quanto que isso pode vir a ser selecionado, né? Então, você tem que também, além de estar fazendo, igual você falou, o cara avaliando processamento, tem que ter um avaliando pain state, né? Para ver principalmente o que fica acima da peneira 19, que é um fator assim, que sempre preocupa demais na seleção. E também para você ter uma quantidade de fibra fisicamente efetiva interessante. Então, são 3 pontos aí que o cara tem que estar sempre de olho, né? E uma frase que um produtor que sempre fala, que a vaca come a dieta, né? Então, come o nutriente, né? Então, às vezes você pode aplicar uma silagem muito fina, se você tiver uma segunda fonte de forragem, ou se usar um caroço de algodão, ou outros subprodutos fibrosos, você vai conseguir adequar essa dieta. O nutricionista tem essa habilidade, né? Mas por isso que às vezes você não pode falar um tamanho exato. Mas é uma recomendação interessante que quando você está com um teor mais avançado, se você tem a possibilidade de usar uma segunda fonte de forragem, não sei, né? Você reduzir um pouquinho esse tamanho de corte. Mas para ter uma direção, né? No período que a gente teve aí, a gente fez um levantamento aí na região do meio oeste americano, um número muito batido, né? O pessoal colhe milho aí, é o 19 milímetros de tamanho de corte. E depois, aí, com o advento de outros processadores, foi se arriscando números maiores, né? Que é com o advento do shredded, que é um pouquinho mais agressivo, números de 26, né? Até 32 milímetros, né? E aí eu queria ver com você o seguinte, que é um fator também que eu acho muito interessante. Naquela meta-análise que você fez, acima de 32 milímetros, o tamanho de corte, já começou, né, a prejudicar, né, o processamento do grão, né? Aqui nos trabalhos que a gente fizemos aqui do meu doutorado, que você participou aí também da discussão, isso aí já começou com 18, talvez porque o grão nosso aqui é um pouquinho mais vítreo, né? Esse efeito aí do tamanho de partícula, ele está ligado ao quê? Em não processar o grão, porque aumenta a velocidade da máquina, esse grão passa mais rápido, ou é a fibra maior que acama o grão e demora, não prejudica a fricção do rolo? O que você pensa aí sobre esse assunto? Eu realmente acho que é o que você colocou, né? Quando você usa um tamanho de partícula maior, né? Você acaba tendo, primeiro, né? A faca vai ter menor contato com o grão, né? Porque você vai ter menor distância entre facas, o grão é muito menor normalmente que a distância entre facas, né? Então você não vai ter o benefício da faca estar pré-quebrando o grão antes do cracker, né? Esse seria o primeiro ponto, né? O outro ponto é o que você colocou, né? Quando você tem partículas muito grandes, né? Essas partículas vão estar até um certo ponto protegendo a quebra do grão, né? Basicamente Uhum. elas vão amortecer o efeito do cracker, né? E é isso que a gente acha que acontece, né? Então, basicamente o consenso que a gente tem aqui na indústria é que tamanho de partícula é importante, estimula a ruminação e tudo mais, mas a gente tem que ter certeza que não está tão longo para que você consiga quebrar o grão, né? E óbvio, para que não tenha seleção no coxo, né?
né? Isso é particularmente importante para silagens que atingem um teor de matéria seca maior, né? 38%, 40%. Né? Porque da mesma forma que o grão fica mais duro, né, nesse teor, a partícula da fibra, né, a partícula da planta em si, ela também fica maior. Né? As facas já não cortam tão bem, então tem todo esse efeito associado a isso. Então eu acho que a forma quando a gente está definindo o tamanho de partícula, né, sim, a gente tenta começar com um número tradicional, mas você tem que se adequar baseado no que você está vendo naquele campo para aquela colheita. Sim, beleza. Se fosse para escolher sacrificar um, Luiz, talvez seria... Eu acho que teria, na minha opinião, priorizar sempre o amido. Eu acho que é mais fácil você e mais barato você corrigir um problema de fibra, entendeu? Do que o do amido, entendeu? Eu acho que é mais caro depois se você ter que corrigir a dieta. Você pensa dessa mesma forma? Eu concordo. Eu também tenho essa tendência em focar mais no amido. Né? A gente só precisa lembrar que em locais onde a gente é pago por gordura no leite, né, a gente tem que tomar muito cuidado em não ter fibra fisicamente efetiva suficiente na dieta, né? Porque a primeira coisa que vai cair não é a produção de leite, a primeira coisa que vai cair é a gordura, né? E aí, consequentemente, vai cair o pagamento, né? Então, a gente tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Mas eu tenho essa tendência também, né? Mas eu acho que a gente tem que tentar achar um ponto intermediário entre um KPS razoável, né? E uma boa fibra efetiva. Tá bom. Voltando aí nesse tópico, né? Eu queria que você falasse um pouquinho aí sobre o KPS, que muita gente aí não conhece, né? Que é uma medida aí de avaliar processamento de grãos. Talvez ela seja mais efetiva no pós-colheita, né? Depois, na hora que o nutricionista chega, né, na fazenda, ele precisa saber o quão bem foi processado essa silagem, definir o que seria esse KPS, como você usa ele, né, na formulação de dietas. Hoje a gente ainda no NRC 2001 tem um fator lá que é o PAF, que você consegue mudar a digestão do CNF no NRC 2001, talvez no novo NRC, talvez esteja algum mecanismo da gente poder incluir essa informação, mas eu queria saber como é que você usa essa informação hoje, definir ela e como usá-la. Sim, sim. A forma como eu vejo o KPS o KPS é uma medida que a gente usa, né, para tentar mostrar qual a porcentagem de grãos, né, que foi quebrado em pelo menos 4 pedaços, né? Essa é a teoria por trás do KPS, né? Para fazer isso, o que a gente tem que fazer é coletar uma amostra, mandar para um laboratório comercial, né? Essa amostra ela vai ser seca, né? E aí ela vai ser passada num jogo de peneiras, né? Aí, basicamente, a gente vai estar medindo o amido que passa da peneira de 4,75 milímetros, né? Em teoria, essa é a peneira que a gente acredita, né? Que representa um grão de milho quebrado em pelo menos 4 pedaços, né? Tem uma certa variação, óbvio, porque se for comparar diferentes híbridos, eles têm diferentes tamanhos, né? Então, pode ser que você tenha híbridos quebrados em 4 que vão ficar acima e tem híbridos quebrados em 2 que vão ficar abaixo, né? Existe uma certa variação, né? A forma como foi definido aqui para a indústria é que um KPS abaixo de 50, ele é considerado ruim. Entre 50% e 70%, esse KPS é considerado adequado, e acima de 70%, esse KPS é considerado acima da média, né? Ele é ótimo, né? Uma coisa que a gente tem que lembrar é que existe uma certa variação em como analisar o KPS, né? Por exemplo, você está numa propriedade que você sempre tem KPS 45, 50, você não vai tentar buscar 75 na primeira colheita, né? É um aumento gradual, né? Basicamente, você tem que ir ensinando aos poucos, né? Introduzindo o tópico aos poucos e melhorando o seu KPS. Mas é basicamente dessa forma que a gente tem avaliado. Não, beleza. E é muito interessante também uma discussão que a gente estava tendo até com o pessoal das máquinas, e a questão aí também, né, que às vezes tem o tempo de durabilidade do cracker, né, que é uma coisa que a gente não tem essa informação. Eles falam que pode variar aí dependendo das condições da roça, né, ou que ele pegar, né, se tá ele colheu roças de maturidades mais avançadas,
ou com mais grãos, né? Você pode pegar, ele pode durar de 900 a 1.200 horas ou até 2.000 horas, né? E isso é uma informação que a gente não tem, porque pode acontecer do cara lá, viu que está errado, o processamento está ruim, reduz o tamanho do crack, reduz o tamanho de corte e não vê a melhora. Então, acho que tem muito ainda para a gente desenvolver nesse sentido, né? De como avaliar o status que está esse crack do prestador de serviço, que às vezes pode ser um problema recorrente. É uma pergunta aqui do professor aqui, professor Tiago, né? Da Universidade Federal de Lavras. Luiz, qual é a frequência que vocês têm encontrado de KPS acima de 70% de silagens comerciais aí nos Estados Unidos? Eu não tenho feito esse levantamento faz um tempo, mas nas últimas vezes que a gente tem observado esse número, né, entre 2015 e 2016, esse número estava rodando em torno de 30%. Né? Essa foi a última vez que eu mexi com esses números. Eu vi um dado de um laboratório comercial ano passado, e para o ano passado, bom, ele mostrou ano passado, então para a colheita de 2018, eles tinham naquele laboratório comercial aproximadamente 45% das amostras acima de 70%. Tá? Esse ano, a gente acabou de dar uma apresentação avaliando a silagem de 2020 para o pessoal aqui em Wisconsin, e o pessoal do Rock River, eles disponibilizaram para a gente o banco de dados deles, né? Mas o KPS eu só recebia a média, não recebia todo o valor amostral. A média que eles passaram para mim desse ano foi 70,7%. Então, eu estou assumindo que tem uma quantidade considerável acima de 70%. Né? Um número que a gente tem utilizado aqui, eles dividem o número, né? E eles apresentam para a gente a mediana e eles mostram para a gente quem está acima de 85% da média. Né? Desculpa, acima de 85% das amostras. Né? E esse ano esse número é 78%. Né? Que é um KPS bem alto, né? É difícil você chegar a 80, 85, né? Então, eu acho que esse ano foi um bom ano, né? Então, é mais ou menos, eu acredito que tenha tido pelo menos uns 50% aí acima de 70%. Acho que também é legal abordar, né, Luiz, as falhas que também tem no KPS, né? Assim, é um método interessante, não tenha dúvida, mas abaixo de 4,75, eu posso ter um universo de tamanho de partícula, né? Desde coisa muito pequena, né? Ou tamanho intermediário ou tamanho grande. Ele é um ponto para a gente, é um ponto de partida, né? Mas a gente tem que lembrar que, às vezes, a gente pode ter, vamos supor, silagens com o mesmo KPS, mas que proporcionam produções de leite distintas, né? Você concorda com isso? Não, eu concordo plenamente. É como a gente colocou, né? A gente está usando uma peneira para separar o material e a gente está assumindo que o material está quebrado em 4, né? Mas a grande realidade é que se você quebrar em 8, 16 ou 60 pedaços, ainda tem um efeito, né? É variado esse efeito, obviamente, né? Mas até por isso existem muitos casos onde você tem duas silagens com, sei lá, 75% de KPS e uma tem muito milho quebrado em mais de 10, 20 pedaços e outras são simplesmente quebradas em 4, né? E você não pode esperar a mesma digestibilidade, né? O grande problema é que para mudar um método desse, né, a gente teria que usar muitas peneiras, né, e isso encarece muito o processo, né, porque basicamente você está pagando pelo amido que você está rodando em cada peneira, né. E uma possibilidade seria analisar usando o NIRS, né, que é um pouco mais barato e assim por diante, né, mas ainda tem todo o custo o custo do laboratório em empregar uma pessoa a fazer isso demora mais para rodar esse tipo de amostra, né? Porque você tem que moer mais amostra, passar mais amostra pelo NIRS e assim por diante. Então, eu acho que seria muito complicado você medir diversas peneiras. Né? Entendi. Luiz, a gente tem mais uns 10 minutinhos, só para aproveitar. O pessoal aqui, alguns já fizeram algumas perguntas que o Luiz acabou falando, não sei se o pessoal foi entrando no decorrer da live. Depois eu posso responder em box, tá? Mas ele já comentou algumas dessas aí que eu vi aqui. Bom, assim, só
O Luiz participou de um trabalho conosco aqui na Exalc também, que a gente sempre está levantando essa discussão do tamanho de corte, né? Aqui a gente tem um problema muito grande, né, Luiz? Teve alguns levantamentos lá, até na região de Cascarambeí, da Fundação ABC, mostrando valores de KPS abaixo de 50, muito recorrente, sabe? Muito, 70% dos produtores, 65% nos anos de 2016, 2017, às vezes até melhorou. Então, a gente tem muito trabalho ainda para fazer, né, com relação a isso. Aqui o trabalho nosso da Exalc, que a gente conseguiu o melhor resultado aí numa silagem exclusiva, né? Uma dieta exclusiva com silagem de milho, como fonte de forragem, foi o 12 milímetros, mas a gente precisa fomentar mais pesquisa, né? Que foi onde a gente conseguiu o ponto de maximizar o processamento de grão e atender a fibra fisicamente efetiva quando a gente estava usando uma dieta só com silagem de milho. Uma tendência que eu observei naquele levantamento que a gente fez aí, Luiz, quando começou a entrar um shredder aí nos Estados Unidos, a gente viu que o pessoal começou a usar mesmo a segunda fonte de forragem. Reduzir ela ou até remover. Isso ainda é recorrente? Como é que está isso aí? Como é que está esse cenário? Tem uma certa variação nessa resposta, né? E parte da razão normalmente quando a gente discute silagem, a gente está pensando em uma parte do sistema, né? Nesse caso seria a vaca, né? Mas eu acho que hoje tem bastante dado também focado em a propriedade como um todo, né? A sustentabilidade da propriedade como um todo, né? Então tem tido interesse em cada vez mais incorporar diferentes culturas, até para manter a sustentabilidade do local, e o que é extremamente importante, né? Então eu acho que está tendo um movimento hoje, por parte de alguns grupos de pesquisa, em se estudar mais sobre a alfafa, né? Tentar resolver algumas das dificuldades que a gente tem tido, né, para produzir alfafa, né? Se vai superar isso ou não, eu não sei, né? Mas a alfafa, por exemplo, ajuda muito a gente a formular dieta aqui por causa do alto teor de proteína degradável no rumen, né? Em outras áreas dos Estados Unidos, né? Por exemplo, na parte nordeste dos Estados Unidos, né? Nova York, Vermont ali, o pessoal tem gramíneas, né? De clima temperado, que também tem digestibilidade muito boa, né? Então não é tão fácil a gente conseguir substituir 100% essas forragens com silagem de milho, né? Mas sim, quando a gente tem um pouco mais tamanho de partícula, a gente acaba dependendo menos, né, de outras forragens para passar aquela fibra fisicamente efetiva, né? Mas hoje também já se tem bastante discussão em tentar utilizar diferentes forragens com diferentes níveis de digestibilidade de fibra para tentar modular a digestão ruminal. É mais complicado do que eu estou fazendo, do que eu estou comentando, mas também tem valor em colocar isso, né? Em termos do shredlage, eu acho que não teve muita pesquisa depois do que a gente fez, e os números iniciais mostram que realmente melhora o KPS, isso sem dúvida, né? Mas a gente não conseguiu achar benefícios, né, da fibra da shredlage, né? E eu acho que isso acabou sendo um problema para conseguir estabelecer mais, né? Entendi. Beleza, Luiz, eu acho que o tempo nosso aqui já deve estar no finzinho. Agradecer você aí pela atenção, foi muito bacana e a sua participação. Eu vou fazer uma última pergunta aí, mas só para você encerrar. A gente tem mais uns 7 minutinhos aí, eu acho que dá o prazo. Com relação ao tempo de estocagem para a gente maximizar a digestão do amido, né? Quanto seria o mínimo para a gente deixar? E se a gente conseguiria corrigir um milho duro nosso aqui, deixando ele mais tempo estocado, desde que ele seja quebrada a primeira barreira da digestão do amido aí, que é o pericarpo, tá bom? Não, outra boa pergunta. Eu acho que é bem consistente na literatura que o tempo de armazenamento aumenta a digestibilidade do amido, né? Basicamente, vai ter quebra aí das proteínas prolaminas que estão ao redor do amido, né? Eu acho que a maior parte dos experimentos mostram um aumento inicial nos primeiros 30, 45 dias de armazenamento, né? E depois, a magnitude desse aumento ela é um pouco menor, né? Eu acho que para quase todos os experimentos que a gente viu, foram assim, né?
Mas eu acho que o tempo médio que a gente tem sugerido aqui é tentar otimizar entre 90 e 120 dias, né? 30, 40, 3 ou Uhum. 4 meses, né? E Uhum. você acaba chegando numa digestibilidade razoável, porque você consegue aumentar em torno aí de 12, 15 unidades percentuais se você, na digestibilidade in vitro do amido, se você utilizar 90, 120 dias, né? Comparado com material não fermentado. Então é Uhum. isso aí que a gente tem visto, né? Tem propriedades que vão um pouco além, né? Mas eu acho que esse seria o número que eu sugeriria. Beleza. Não, então é isso, Luiz. Obrigado aí mesmo pela sua atenção. Acho que foi muita informação bacana aí que você colocou. A gente agora, o pessoal aí que tiver mais dúvida, pode enviar inbox aí que a gente tenta responder, tá bom? Agradeço aí pela sua atenção. A gente tem esse desafio aí muito grande aqui no Brasil, né, Luiz, de processar esse grão direito por causa dele ser vítreo, né? É só para finalizar mesmo, acho que só um último comentário com relação a isso. Você acha que o tempo de estocagem consegue corrigir essa diferença nesse quesito aí de se eu deixar ele um pouquinho mais longo, já que a gente não tem tantos híbridos macios aqui no Brasil? Eu acho que se você fizer uma comparação lado a lado entre um híbrido bem vítreo e um mais farináceo, né? O farináceo provavelmente vai continuar sendo mais digestível, né? Mesmo com a fermentação prolongada, né? E existe um pouco de variação nessa resposta na literatura. Os nossos dados sempre foram muito consistentes quanto a isso, mas existem outros dados que, às vezes, né, o híbrido menos digestível, ele chega no mais digestível, né? Então, Uhum. existe esse potencial, né? E com certeza é uma prática para tentar melhorar a digestibilidade desses híbridos. Mas a gente tem que sempre trabalhar, né, com a possibilidade de que isso não vai acontecer, né? Que por mais que a digestibilidade sim vai aumentar com o tempo de fermentação em qualquer tipo de híbrido, pode ser que o híbrido menos digestível ele não fique tão digestível quanto a gente gostaria. Não, beleza. Então, Luiz, muito obrigado aí pela atenção. Acho que ficou muito claro aí. E obrigado aí pela oportunidade da entrevista aí. Espero vê-lo aí em breve, ano que vem, né? Se o coronavírus deixar aí na Discover Conference aí do NRC. Tá bom, meu amigo? Obrigado aí pela atenção. Um Eu abraço aí que para você. agradeço aí, obrigado pelo convite. Qualquer coisa, estamos à disposição. Se cuida aí, abraço. Valeu, até a próxima. Valeu, obrigado.